Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um FXcast, o seu podcast de investimentos. Aqui a gente fala de investimentos de uma maneira diferente, não só investimentos financeiros, a gente fala de investimentos de uma forma geral. Afinal de contas, investir é tudo, tudo é investimento. Se você chegou até aqui, aproveita, curte, compartilha, comenta o que você tem de expectativa aqui para esse nosso papo de hoje. Vai ser um papo muito legal, estamos começando o ano de 2023, então aproveita, se liga e interaja aí com a gente. Se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Ano virou, eleição, um monte de coisa acontecendo aqui, lá fora. O que a gente pode esperar para 2023? Como a gente pode pensar em investir em 2023? Para contribuir com esse papo de hoje, estou aqui com dois convidados super especiais, meus sócios aqui na FX Investimentos. Estou com Diego Mendes, nosso head de investimentos, e com Carlos Eduardo Cadu, nosso head da mesa de renda variável. Eles vão poder contribuir bastante com esse papo. E bem-vindos, pessoal. Bem-vindos, todos. É isso Boa aí, tarde. primeira vez, hein? Caduzão, primeira vez, né? Esse aqui já tá... Estreante. Cadu, tá à vontade ou tá nervoso? Tô à vontade, tô à vontade. Tá à vontade. Estamos em casa, né? Bate-papo, tá em Tamo casa, tamo em casa. escritório. Você vê quando o cara tá à vontade que ele fica assim, ó. Tá à vontade, mas tá aqui. Vontade tremendo. Não, deixa eu brincadeira. diminuir o retorno aqui. A gente tá chique, tem retorno agora, tá vendo, pessoal? Diminui um pouquinho aqui. Pô, gente, obrigado por vocês terem topado a gente fazer esse bate-papo hoje. Acho que a ideia é contribuir, a ideia não é a gente escrever nada em pedra ou dar nenhum tipo de recomendação de investimentos. A ideia é, da mesma forma que a gente faz os nossos updates semanais ali e vem passando o que acontece na semana anterior, o que pode acontecer para a próxima, passar um panorama do que a gente teve em 2022 e o que a gente pode esperar para 2023 e te ajudar aí com informação. É isso? Diegão, seja bem-vindo. Vou passar a palavra primeiro para você aí, dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera. Beleza? Bom, boa tarde, boa noite. Não sei se você tá vendo agora ao vivo, Aqui né? Mas a gente tá à tarde, mas enfim. Um ótimo dia para você. O podcast é democrático. É isso. Acho que a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a perspectiva do mercado financeiro para esse ano de 2023. Como que as pessoas podem investir com tantas incertezas, né, em pauta, então não só dentro do nosso cenário doméstico aqui, a política, a economia, a gente tem também risco de recessão global, a gente tem eventualmente pandemia que vai e vem, né, uma guerra que ainda repercute, né, de uma forma mais branda, mas ainda repercute, e isso tudo causa uma série de incertezas para o investidor. Então, você começar o ano já entendendo mais ou menos como investir a partir daqui, né? Eu acho que é um bom ponto de partida para você não ter um susto no meio do caminho, né? É isso aí, quando a gente se prepara, o que vem pela frente já não é mais surpresa, ou pelo menos a surpresa diminui, né? A ideia aqui é mitigar um pouco esse sentimento de estar perdido em relação ao que vem pela frente. E o grande lance para quem investe é se antecipar os grandes movimentos. Sem dúvida. Então, acho que o assunto aqui é totalmente pertinente e vai contribuir para você aí, tenho certeza. Isso aí. E do lado da renda variável, acho que não está mais calmo não, né? Tá nervoso o negócio, né, Caduzão? O negócio tá tenso, essa coisa de não saber o que fazer, né? Tá perdido. Em renda variável, pior ainda. Sem dúvida. Né? As pessoas, obviamente, que têm menos conhecimento dessa área, né? Uma área mais complexa também. Mas assim, tem diversos caminhos para a gente seguir, dá para ficar tranquilo, né? Dá para estar exposto e ficar tranquilo. Legal. Mas assim, cara, obrigado pelo convite aí. Vamos falar sobre muita coisa boa aí que tá por vir também. Vamos falar, vou aproveitar o teu gancho já, Cadu. Você falou de um desconhecimento natural que a gente tem aqui em relação à renda variável, né? Vamos entrar nesse tópico ainda que superficialmente, mas não é propriamente da nossa cultura investir em renda variável, né? O que você pode dizer em relação, até comparativamente com outras nações um pouco mais desenvolvidas, a gente tem coisa para absorver de lá e a gente tem um caminho legal pela frente? Com certeza. Se a gente vê aqui, né, antes de 2019, ali começo de 2019, quase ninguém investia na bolsa, né? Tinha muito poucos investidores, eu não lembro o número agora, mas acho que 2 milhões de pessoas físicas, né? Sim, você pega. Na Foi um bolsa. grande salto de 2 milhões para agora quase 5, né? Sim, sim.
Acho que até finalzinho de 2019 ali que a bolsa teve um boom, explodiu de pessoa física investindo na bolsa, né? Muito por conta dos juros aqui, né? Que chegou em patamares assim, 2%, patamar histórico, né? Sim. Nunca antes na história deste país. E o negócio foi rápido, né? Para baixo, agora tá rápido para cima, né? É Mas isso. enfim, muita pouca gente ainda investe aqui em renda variável, apesar desse crescimento exponencial. Em comparação, lá nos Estados Unidos, mais de 60% assim, das pessoas investem em renda variável. Então, é um mundo assim muito mais amplo, as pessoas têm muito mais conhecimento, tratam realmente como investimento, né, para aposentadoria, para longo prazo, não só para especulação, né, que muita gente acha que é só para isso. É cassino, também. né? É Bolsa cassino, aposta em cavalo, né? Mas assim, a gente tem muito que aprender com eles também, né? O cara tem coragem de apostar no time de futebol, você vai ganhar, você vai ter escanteio, você não vai e achar que bolsa é cassino, né? Pô, Mas, tem enfim. tanta gente nesses aplicativos de aposta agora, né? Deve ter mais gente ali do que na bolsa, né? Enfim. Pô. Enfim, vamos... Vou nem entrar muito, né? Mas legal essa primeira visão. Acho que a gente tem muito a evoluir realmente. Sim. E vamos falar um pouquinho, vou abrir aqui para vocês darem considerações iniciais, fazer uma retrospectiva, né? Ano não foi bom, né? Foi um ano desafiador. Não dá para dizer que não foi bom, mas foi conturbado, digamos assim. Vou começar com um acontecimento específico lá de fora e que trouxe muita coisa de aprendizado e de rebarba aqui para a gente, que foi a guerra, né? O que a guerra trouxe de impacto aí? O que trouxe de consequência para a gente a guerra lá, Rússia, Ucrânia e todos os seus desdobramentos? Quer puxar, Cadu? Manda bala. Então, assim, obviamente que o cenário de guerra mexe com o emocional e com os preços, né? Principalmente das commodities. E isso impacta o mundo inteiro. A gente não esperava que, de fato, uma guerra acontecesse na atual conjuntura econômica e de evolução da humanidade, né? Eu acho que não se faz necessário, mas, enfim... aconteceu, né? A gente viu ali cenas terríveis, né? Terríveis. E acho que o pior não aconteceu, assim. O pior, obviamente que é meio complicado dizer dessa forma, mas o que a gente não gostaria de ver é que essa guerra evoluísse para o envolvimento de outras forças, né? Como os Estados Unidos e tal. Acabam, né? Que esses países se envolvem, mas não de forma militar. Se tivesse um envolvimento militar, a proporção seria... Sim, exatamente. Então, acho que isso traria impactos ainda maiores, consequências mais graves e severas para o mundo inteiro. E aí a gente estaria falando de um cenário mais catastrófico, né? E isso é o que eu chamo de o pior que não aconteceu, né? Que bom, né? E a gente espera que daqui para frente a gente tenha um arrefecimento e a gente consiga ver uma estabilidade maior dos preços das commodities e os países ali podendo se reestruturar. Acho que tem uma consequência inflacionária, né? Obviamente, por conta de algumas interrupções de abastecimento, enfim, tudo que todo mundo tem aí no senso comum sobre a guerra. E acho que o momento da guerra foi complicado, né? Porque logo depois da pandemia, exatamente, né? A gente num pós-Covid ali, né? Assim, alguns lugares ainda paralisados e todas as consequências sanitárias óbvias, mas as econômicas que vieram a seguir e muita consequência da paralisação da pandemia, né? Choques ali, oferta, demanda, o que a gente tem sobre esse tema para colocar também no ano de 2022? Ainda foi forte isso em 2022, esses choques e essa consequência da Covid? Sim, a economia estava se afogando ali, né? Pondo a carinha para fora e de repente vem a guerra em fevereiro ali, puxa para baixo de novo, né? Não deixa respirar, né? Mas assim, apesar do Covid ter sido lá em 2020, né? O lockdown ter sido lá em 2020, teve comecinho de 2021 também, né? Março, abril. Ainda teve efeitos esse ano, né? 2022, ano passado, né? Os efeitos na economia, eles têm muita defasagem, no caso, né? Então, um lockdown desse tamanho, uma taxa de juros que já estava baixa, né? Causou um choque ali de oferta e demanda, né? Então, a demanda continua a mesma, até aumentou, e a oferta diminuiu drasticamente, né? Tudo fechado, até para um consumo básico, né? Então, porque as pessoas continuam demandando, já não tem mais oferta, né? Isso aí leva um aumento nos preços, né? Generalizado, e demora para isso diminuir, né?
consequência disso é o que a gente está vendo agora, né? Juros altos em todos os países, nas potências mundiais. Estados Unidos, Europa inteira. E se não está alto, já deveria estar, né? Enfim, Exato. alguns bancos centrais andaram na frente de outros, né? Destaque para o Brasil, né? Exatamente. A gente saiu... O Brasil não foi bem. E em relação a isso, pouca gente dá o devido destaque para a atuação do Banco Central, né? O Banco Central no Brasil já foi muito criticado em muitos momentos. Sim. Por não ter agido ou por ter agido mal, mas acho que foi um exemplo mesmo. Até, salvo engano, bom, eu não vou lembrar a data e nem qual foi a publicação, mas foi eleito o melhor banco central do mundo, né, nessa atuação pós-Covid. Então, foi muito legal. Assim, a gente tem que dar o devido destaque. Quando o Brasil tem coisa boa, a gente tem que... Né? O bom da independência do Banco Central é isso, né? Foi de 2% para 3,75%. Então, exatamente. Se tivesse um viés ali dentro, né, provavelmente teria sido um aumento menor, né, mais lento, e provavelmente a inflação estaria mais alta aqui ainda, né? Então, a gente já está com perspectiva aí de menos de 6% de inflação, né? Exato. E assim, só pontuando, acho que não é do conhecimento da grande maioria das pessoas, mas o Banco Central ele tem ali uma obrigação, né, que é basicamente de conter a inflação, e ele utiliza ali o mecanismo da alta de juros para conter a inflação. Então, a gente sabia que viria uma onda inflacionária aí no pós-Covid e o Banco Central agiu rápido na alta dos juros. Assim, o ano todo foi bem complicado, a gente tinha ali a eleição no radar, né? Então, assim, eu costumo dizer para os clientes, e acho que isso é bastante difundido entre os analistas, e aí me digam se vocês concordam. Muitas vezes a incerteza ela é mais prejudicial para o mercado do que o próprio resultado. Claro que o resultado tem muitas consequências, a gente vai entrar em todas elas, mas a incerteza ela é um problema. Não saber o que vai acontecer, a nuvem, né, um cenário nebuloso é sempre ruim para o mercado, mexe muito com os preços. Então, o que vocês acham que 2022 foi afetado pelo cenário eleitoral aqui, se quiser? Eu acho assim, Marcelo, a incerteza ser ruim depende do ponto de vista. Porque se a gente fala de mercado financeiro, a incerteza ela traz benefícios também, né? Ela traz volatilidade e volatilidade traz oportunidade. Sem né? dúvida. E o mercado financeiro, na sua maior essência, né, gosta do caos. Né? O caos traz dinheiro, traz bonança. Né? Então, eu acho que isso mexe muito com o investidor. Né? O problema é quando você não sabe lidar com isso. E aí é o que a gente viu acontecer, um movimento muito massivo de saques, né, de fundos de ações do investidor mediano, né, um investidor que não sabe lidar muito com isso, não entende muito de mercado financeiro ou de ciclos econômicos, enfim, e migrando esse prejuízo, esse capital, né, provavelmente resgatado com prejuízo, né, e migrando isso para a renda fixa. A renda fixa, como o Cadu estava falando, né, de inflação e juros altos, a renda fixa hoje ela está muito atrativa, né? Mas eu gosto de duvidar dos movimentos de manada, né? Durante toda a minha experiência, não só de mercado financeiro, mas de vida, né, eu entendi que quando eu vou com a manada, geralmente eu me dou mal. Então eu me questiono se, de fato, a renda fixa é o melhor caminho hoje. Eu sei que, obviamente, não estou dizendo que não está atrativo. Realmente, os juros são muito bons. O juro real brasileiro hoje é um dos melhores que existem na atualidade. Né? Então, você tem ali 6, 7% de ganho real ao ano. Então, para quem não sabe, ganho real é aquele juro que você recebe após a inflação. Né? E aí você pode considerar essa conta também descontado de imposto de renda se você quiser. Mas o juro real na prática é só isso, né? O seu ganho da inflação, qual é o ganho? Exato. Então, você receber 6, 7% ao ano de juro real, pô, maravilhoso, né? Tem gente que monta estratégia de aposentadoria só com isso. Sem dúvida. Né? Mas para quem é investidor de renda variável, será que também a gente não tem oportunidades ali? E eu acredito que sim. Tem muitas oportunidades, e aí talvez eu possa até jogar a bola aqui pro Cadu para falar da bolsa, né? O que a gente diz que o mercado não gosta da incerteza tem a ver com isso, né? Os preços caem muito em momentos de incerteza. Então,
Sem dúvida que existem um monte de oportunidades e acho que o Cadu pode pontuar isso bem. O caos, essa incerteza, essa indefinição eleitoral trouxe oportunidade ou pelo menos trouxe indicativos de bolsa mais barata? Como foi o ano? Assim, eu acho que vai depender muito da pessoa, né, do investidor, da mentalidade de cada um. Mas é que nem o Diego falou, é um movimento de manada, né? Às vezes, né, deixando claro, a gente tem que olhar para onde as pessoas estão fugindo, né? Então, normalmente, taxa de juros sobe, a bolsa cai, as pessoas ficam pulando de galho em galho ali, né? Pô, saiu da renda fixa porque estava muito baixa, não estava remunerando, já não estava mais na praia ali com o notebook, né? Só ganhando aquele 1% ao mês, para migrar para renda variável, né? Para ter um retorno aí exponencial que nem tinha em 2019. E aí, quando volta a taxa de juros a subir, a bolsa cai, a pessoa já quer migrar novamente, né? Sim. Aí sai de um prejuízo para um lado, vai para renda fixa, perde a alta da bolsa, caso tenha, né? E aí fica pulando de galho em galho e acaba prejudicando o retorno da carteira, né? Isso tem muito a ver com um viés comportamental super relevante, né? Quando você estuda os vieses e os movimentos de mercado, você chega a algumas conclusões. Num mercado não tão desenvolvido quanto o nosso, não é que as pessoas não têm aversão a risco, elas têm aversão à perda. Então, porque o risco, obviamente, ele é para cima e ele é para baixo, né? E a teoria mais antiga, quando você vai lá para olhar para Markowitz, etc., falava muito sobre aversão a risco. E quando você coloca o viés comportamental nisso, você entende que, na verdade, o investidor tem aversão à perda. Tem muito a ver com o que você está falando. Sim, e um negócio para deixar claro também, né, que renda variável não é uma coisa só, né? Não é só ou investir para longo prazo, ou fazer especulação, ou opções, né, algo mais complexo. Tem muitos caminhos, né? Normalmente é um caminho de escadinha, né? Então, a gente começa ali com ações, fundos imobiliários, BDR, ETF, né? Investimento básico, focando em dividendo, valorização, enfim. Comprando empresas, né? E a gente vai subindo o degrau, né? Pô, eu preciso sair da bolsa quando o juros está alto? Ou a bolsa está caindo, estou com prejuízo? Não preciso. Tem outros métodos para fazer aí, né? Tem outros artifícios. Quero puxar um gancho do que você falou e faz muito sentido. As pessoas têm medo de ficar pobres, né? Na verdade, elas têm... se a gente fizer um acrônimo com a palavra medo, as pessoas têm primeiro medo de morrer. Depois elas têm medo de empobrecer. Medo de ficar sem recursos para se sustentar e talvez ter que morar debaixo da ponte. Depois elas têm medo de ficar doente, né? De ter a sua saúde debilitada. E por último tem medo de ousar, que seria mais conectado a tomar riscos, como empreender, como de repente largar aquele emprego que tem aquele cara chato, chefe, que não aumenta o salário nunca, mas que tá ruim, mas tá bom e não consegue ousar. Mas quando a gente fala de mercado financeiro, eu acho que é justamente isso. Tanto é que a gente vê muitas pessoas perdendo dinheiro com esquemas de pirâmide ou em apostas ilegais e tal, e elas fazem esse tipo de investimento na ganância. Sim. Quando, em algum momento, elas percebem que podem perder tudo, e aí o medo é acionado, né? Esse gatilho emocional é acionado, opa, deixa eu sair daqui, né? Perfeito. Então, perfeito. Eu acho que é isso. As pessoas têm medo e isso atrapalha demais o desempenho, a performance das carteiras de investimentos dessas pessoas. Porque é o que o Cadu estava falando. Pular de galho em galho não é rebalancear a carteira. Exatamente. Porque as pessoas pensam assim, não, bolsa tá ruim, renda fixa tá boa, então eu vou sair daqui e vou para lá. Parece um movimento super acertado, né? Exato. E não é fake news. Às vezes é bom até fazer o contrário, né? Exato, porque é o que a gente estava falando. O viés da manada, ele te induz a fazer as coisas erradas. Porque a manada não tem o conhecimento que você precisa para tomar boas decisões, né? Não, eu acho que tem uma grande diferença aí, o que você falou é muito legal. Tem uma diferença muito grande entre rebalanceamento e imediatismo. Imediatismo. Muito do que se faz em investimentos, a gente fez um post sobre isso esses tempos. O que não pode aparecer em nenhuma estratégia de investimento, por mais que ela seja de curto prazo, é imediatismo. Porque o imediatismo te faz tomar a decisão normalmente equivocada. Então, por mais que você não tenha um tão longo prazo a seu favor,
não tome decisões com um viés imediatista. Acho que esse é um ponto pacífico, né? Sim. Perfeito. É que tem, só para complementar o que você está falando, quando a gente fala de renda variável, a gente fala assim, não, investidor, você precisa ter o foco de longo prazo. Só que esse longo prazo nunca chega, né? É sempre, Vamos, já passou 5 deixa eu anos, fazer uma vamos olhar pra pergunta mais para 10. vocês, que meus clientes me fazem muito isso. Quando que chega esse longo prazo? Longo prazo é quanto para vocês? Pois é, então assim, renda variável, qualquer espécie de investimento ali, longo prazo para mim é 10 anos mais. Se você pega um ciclo econômico, tudo bem que não esse ciclo como a gente pegou agora, de 2 crises fortes consecutivas, tá no histórico, isso acontece, mas pô, você deu azar de pegar logo agora, né? Dá uma atrasada nesse longo prazo aí. Pois é, e o que justamente as pessoas esperavam 2 anos após a pandemia é ver o seu investimento em renda variável voltando a subir e tal, recuperando. É como o Cadu falou tirar o nariz para fora da água, mas aí vem o monstro do Lago Ness lá e puxa você de volta para baixo. Foi pro fundo do lago, né? Não é? Então isso causou, imagina, você ficar 3, 4 anos com o teu investimento lá parado com menos 50%, menos 20%, não sei quanto que você está perdendo aí. Isso causa uma frustração muito grande e fala, pô, quer saber? Vou sair daqui. É isso. E aí é outro viés comportamental, né? O viés do status quo, o viés da zona de conforto. É gostoso estar na zona de conforto e, cara, aquele velho papo, ainda que seja para ganhar um pouquinho, mas eu quero sempre ganhar, sabe? E o mercado financeiro não funciona dessa forma e a gente está vendo isso muito em voga agora na renda fixa. Porque as pessoas imaginam que só a renda variável varia, né? Mas a renda fixa varia também. A gente está tendo uma mudança Essa importante. é uma grande pegadinha também, né? A gente está tendo uma mudança importante na regulação. E o que é ótimo e vai mostrar para as pessoas ali que a renda fixa também é marcada a mercado e que também oscila e que também pode trazer rentabilidades negativas e oscilações, etc. Então, mais um avanço aí no nosso mercado, na minha concepção. Só para a gente fechar 2022, acho que em relação à eleição, risco fiscal, acho que o mercado, né, se apegou muito a alguns discursos muito extremos e isso assustou o mercado, né? E aí a gente passou esses últimos 2 meses aí à espera dos nomes que vão compor o governo. Algumas coisas já esperadas, outras não agradaram tanto o mercado. E o que a gente pode esperar em relação a isso? Acho que um ambiente um pouco mais instável. Não sei se vocês querem discorrer alguma coisa sobre isso. Eu acho que o grande ponto sobre o novo governo é o seguinte, a gente escutou muitos gestores falando sobre o que eles esperavam, um pouco antes do período da eleição, e eles esperavam, no caso de um de outro, uma repetição do que foi no passado. Então, quando a gente fala do governo Lula, como a gente já teve ali 3 mandatos, né? 3 ou 4 mandatos, né? do PT, no caso ali. 3,5, né? 3,5, exatamente. Então, meio que já era sabido assim, a gente já, de acordo com os gestores, né? Visão de mercado, a gente já sabe o que vai acontecer se ele voltar. Mas, na prática, o que acabou se observando e a gente até ouviu caras como o Armínio Fraga, por exemplo, dizendo, eu votei, mas agora eu estou meio com medo, né? Por quê? Porque os nomes que foram colocados ali são nomes que têm passado manchado. Então, e não é sobre isso, é mais assim, mercado financeiro, independente de quem está lá, que medida de governo você vai adotar. Âncora fiscal. É isso. É isso. Então, não importa a sua ideologia, não importa nada quem você é. O que importa é o que você vai falar lá no microfone. Como é que você vai cuidar das contas públicas? É isso que importa. Exato. Né? E a gente viu agora um estouro do teto de gastos. Isso mexe muito com a estabilidade econômica do país. É a mesma coisa que eu dizer assim que eu vou começar agora a gastar mais do que eu faço de renda. Uma hora a conta vem. Ou, em outras palavras, que eu te devo, mas eu não vou te pagar. Também. Entendeu? Então, assim, é complicado você ter uma gestão que
financeiramente a conta não fecha. Isso É. vai trazer uma consequência, pode ser aumento de imposto, pode ser aumento de juros. Sim. Então, E depende muito dessas políticas, né? O rumo da economia, assim. O mercado financeiro, ele é um reflexo do que está acontecendo na economia, né? Então, se já está no limite os gastos do governo, né? Se estourar esse teto, se ficar muito apertado, isso realmente tem um efeito grave na economia, né? Os juros tendem até a subir, né? Pode até subir, ou continuar assim, né? E a inflação também tende a continuar mais alta. Isso aí cai o lucro das empresas, o do emprego, né? Então, isso aí tem um reflexo um pouco desastroso assim na economia, né? Sim, um pouco desastroso é um eufemismo para uma palavra. A gente está dando muita notícia ruim aqui. Não, tem mas que amenizar um isso pouquinho. é só o que foi. O que vai vir pela frente pode ser que fique pior. Não, brincadeira, vai ser bom. Cadu, só arruma o teu fonezinho um pouquinho pro cabo não pegar aí no microfone. Tá. Senão depois o rapaz da edição vai ter mais Problemas. problema. Pronto. Gente, se a gente tivesse que colocar 2022 em uma palavra, qual seria a palavra? Inflation. Ó, in English. Porque é global, né? É global. Não é só brasileiro, É né? bom. Ó, então. Cadu dando deixa aí. É verdade, cara. É verdade, assim, a palavra sem dúvida que é inflação, mas num sentido globalizado mesmo. A gente sabe lidar mais ou menos com inflação aqui. Sim. E lá fora, nos países mais desenvolvidos, eles talvez não tenham tanta aptidão para lidar com isso. E isso está sendo 1, 2 e 3 na lista dos piores problemas lá, enfim, Estados Se Unidos, a gente Europa. vê o gráfico assim, de subida de juros, né? O Brasil começou ali, cantinho do gráfico, já começou a subir um talo, assim. Os Estados Unidos foi ali no meiozinho, né? Começou a subir devagarinho, lá não precisa subir tanto assim os juros, né? Uma economia mais estável. Sim. Já a Europa, ela começou ali muito tarde, assim, Sim. muito depois dos Estados Unidos, muito depois do Brasil. Parecia uma força de vontade, uma coisa para acreditar que não era verdade, né? Enfim, que não estava acontecendo. O que era transitório, a gente ouviu muito, né? O Banco Central americano, principalmente, falando, não, é transitório. E acho que não. Isso aí pode trazer consequências aí, uma recessão até mais grave, né? Do que Falamos a palavra para 2022, qual que é a palavra para 2023? Já entrando nesse ano aqui. hope. Ai, Diegão, Será? Eu preciso de o que a gente motivação, Diegão. Desse Hope. jeito fica difícil. Não, eu acho que a palavra para 2023 é, infelizmente, recessão, né? Acho que a gente tem uma recessão comprada já, tanto aqui, numa certa medida, dependendo do Tecnicamente que acontecer. ela já está aí, né? Tecnicamente sim, né? Mas se vai ser rasa, se vai ser profunda e quanto tempo ela vai durar. E lá fora, acho que também é quase que um consenso entre os analistas aí que a recessão está aí, né? Não tem jeito. Apesar de ser generalizado, né? Alguns países sofrem mais do que outros, né? Então, países emergentes tendem a sofrer bastante, justamente Tipo porque nós. Nós, a gente já está um pouquinho à frente, né? Então, isso aí vem outros países emergentes, assim, um pouco... que a gente tem muita dependência de commodity, né? A gente exporta bastante também, então a gente consegue ter um pouquinho mais de fôlego ali. Mas, assim, os países emergentes, eles dependem muito das potências, né? Estados Unidos, China, Rússia. Então, eles podem sofrer um pouquinho mais. Europa, saiu bem atrás, então provavelmente é uma das que mais vai sofrer, né? Consequentemente, a Bolsa também. E acho que não adianta a gente ter uma ilusão de bolha também, de que o que acontece lá não afeta a gente aqui, Afeta né? demais, Assim, né? eu fiz um bate-papo aqui com o Ricardo, da VBI, e ele falou isso, e é muito verdade. Aqui, não adianta a gente imaginar que o investidor que olha para Estados Unidos e Brasil, por exemplo, vai exigir o mesmo prêmio de risco para investir nos dois lugares. Então, se lá aumenta juros, se o prêmio de risco exigido lá aumenta, aqui tem que aumentar o dobro, pelo menos. Né? Então, obviamente, a gente tem uma comparação com o mercado desenvolvido que deve ser levado em consideração. Traduzindo para um linguajar mais popular, né? Quando os países desenvolvidos pegam uma gripe, os emergentes pegam uma pneumonia, né? É isso, exatamente, perfeito. Torcer para não ser muito forte, né? Cadu, fala um pouquinho. Desculpa, você... Não, ia só complementar, né, a questão do dólar também, né? Isso aí, a taxa de juros aumenta nos Estados Unidos, o principal país, né? Ali, considerado mais seguro, né?
Isso aí leva o capital todo global a fluir para os Estados Unidos, né? Isso aí tende Sim. a aumentar o dólar, tanto em relação ao real quanto a outras moedas, né? Sim, você acha que o real tende a sofrer um pouquinho, né? Acho Um pouco. A previsão da XP, né, que a gente tem aqui é que para 2023 ele fica ali entre 5,30, 5,25, por aí. tá bom. Quase estável que tá Quer agora. dizer, tá né? bom? Não tá ruim, né? Podia ir para um de Não novo, vai ter né? Disney. A viagem que a gente tava combinando vai ter que dar uma Azedou. segurada. Não, mas é né? 2024, né? É, 24. Olimpíada. É isso. É e verdade. é euro, hein? Euro. É verdade. É em euro. Onde que vai ser a Olimpíada? Paris. Paris? Vamos? Não vai dar não. Vai não? Não vai dar não. Vai não? Não vai não. Não, é bom, pô. Planeja daqui, ó. Daqui pra lá tem o quê? 1 ano e meio pela frente? Pô, dá tempo, cara. Dá tempo. 2022 passou muito rápido aí, muita coisa rolando. Acho que sei não, hein? Isso é muito isso. tempo. É isso. Caduzão, vamos pensar um pouco no cenário para a Bolsa brasileira, né? Enfim, como performou e qual a perspectiva para a Bolsa aí para 2023? Tá. 2022, apesar dessas notícias ruins, né? Essas grandes notícias que a gente teve, a Bolsa foi bem, né? Ela terminou aí no positivo, né? 5% mais ou menos ali. Então, putz, apesar de todas essas notícias, a gente conseguiu terminar no positivo, né? Muita turbulência. Mas sem nenhum grande rally, né? Como era de se esperar. Todo assim, final de ano geralmente tem um rallyzinho, né? Sim, não teve o rally no final Rally do do Natal ano. não teve. Não teve. Não deu para aproveitar o final do ano, né? Mas assim, teve grandes subidas, também teve grandes quedas. Então ali, putz, ficou ali no 0 a 0 quase, né? Dá para dizer que a volatilidade da Bolsa aumentou? Aumentou demais. Aumentou demais. Se a gente pegar o gráfico ali, ó, e assim, né? Agora vai porrada para todo lado, né? Então, Sim. isso aí aumentou demais, tanto a questão da eleição, risco doméstico aqui, quanto a questão global, né? Tem dia que dá 11 horas da manhã eu falo pro Cadu, como é que tá a Bolsa? Ele fala, tá subindo meio. Eu só olho para ele chorando, né? Não, aí passa 2 horas, como é que tá a Bolsa? Tá caindo 2. Eu falo, pô, mas não tava subindo meio, tá caindo. Depois eu falo, como é que tá a Bolsa? Ele fala, tá subindo 1,5. Eu falo, Parece até que eu tô mentindo. Muito movimento, muita volatilidade mesmo. Mas assim, essa performance veio muito por conta de como é montada a bolsa aqui, né? A gente é muito exposto a commodity, né? Petróleo, commodity agrícola também, né? Soja, milho. E setor bancário, né? O que move mais o Ibovespa são esses dois, é quase metade, ou mais da metade do que move o Ibovespa. E esses dois setores justamente foram os melhores no ano, né? Justamente o financeiro por causa dos juros, né? Taxa de juros altas, assim, os bancos tendem a lucrar mais, né? E a exposição a commodity torna, assim, uma proteção à inflação, praticamente, né? Então, isso aí fez com que a Bolsa performasse bem. O fluxo estrangeiro também, olhando isso, né? Já entrando em outro ponto aqui, né? Foi muito bom, né? Foi em níveis recordes, assim, o estrangeiro olhou para cá. Também viu lá fora que tá ruim a situação, né? Pô, o Brasil ali tá falando... Tá ali quietinho, né? Eu ia falar sobre fluxo estrangeiro, ia te perguntar sobre isso, e acho que tem a ver com nossos pares emergentes, né? Assim, sim. Poxa, o estrangeiro quer investir num país emergente hoje, ele olha para os nossos pares, aí ele pega a Rússia, com dificuldade, China, um pouco complicado, Índia, enfim, você pega ali os emergentes ali, nossos pares, acho que não tem outra alternativa, né? Então a gente teve um fluxo estrangeiro relevante também, né? Dando até crédito, né, para o controle da inflação, né? Por isso, assim, foram 3 motivos principais, basicamente, né? O controle da inflação, né, antecipado, isso aí já trouxe um olhar para cá, né? A exposição da bolsa, setores que protegem contra a inflação e juros, né? Porque já é um movimento generalizado. E a questão também da atratividade da bolsa, né? Hoje em dia está muito barato, né? Barato em questão dos múltiplos. Quando você diz barato, qual é o... em questão dos múltiplos, né? Então, PL, que é o preço sobre lucro, né? O quanto que o investidor aceita pagar no lucro da empresa, né? Então, às vezes a empresa continua dando o mesmo lucro, só que ela fica mais barata. Então, esse índice fica menor. Só para ter noção, assim, a média histórica é em 11, esse número, né? Hoje em dia está 6. Caramba. Então, está bem abaixo da média histórica. Muito abaixo. E essa junção de fatores, o investidor estrangeiro olhou para cá e falou, acho que é um lugar bom para se investir, né? Estados Unidos aí com risco de recessão, Europa também, então o Brasil já saiu na frente disso. Então acho que trouxe olhares aí para o investidor estrangeiro, né? E empresas de qualidade, né?
Então, Exato. apesar do macro desafiador, você tem o micro ali, empresas entregando resultado, Sim. resultados bons, enfim, eu te cortei, você ia falar. Não, alguma ia, coisa. ia complementar o que ele está falando sobre essa questão da atratividade do investidor estrangeiro. Se você não sabe, o investidor estrangeiro ele é responsável por mais de 50% do fluxo financeiro que acontece na Bolsa Brasileira diariamente. Quase 60%. Quase 60%. Então, o que ele faz, da forma como ele investe no Brasil, importa. Importa porque isso mexe com a nossa Bolsa. E por que o investidor estrangeiro ele trouxe muitos recursos para o Brasil? Porque justamente nesse movimento de inflação alta e o Brasil, o Banco Central Brasileiro sendo o primeiro Banco Mundial, Banco Central a corrigir o seu juro frente à inflação, isso trouxe uma certa confiança, credibilidade de se investir no Brasil e o nosso juros ele era o quarto em 2 dígitos no mundo. Né? Então a gente tinha, em determinado momento ali, a gente tinha Rússia, lá no seu auge da guerra, com 20%, mas quem vai investir num país em guerra? Perfeito. Depois você tinha a Turquia, se não me engano, 14%, também ninguém quer investir na Turquia. A Argentina nem se fala, os juros estavam em 40 e tantos, aí depois subiu. E depois Brasil, com 13% no final do ano. Né? Então, desses, o país mais confiável para se investir. E o investidor estrangeiro, ele gosta muito de fazer o carry trade. Né? Para quem não sabe, carry trade é um tipo de operação muito comum para o investidor estrangeiro, para o gringo, né? Que ele basicamente pega um juros barato, ele toma crédito no seu país, né? A um juro barato e investe em outro país com juros mais altos e ele ganha, ele faz uma arbitragem entre esses juros. Né? Então, por isso, essa atratividade por conta dos nossos juros com uma economia mais estável, mais confiável. A gente tem até outro aspecto para olhar para isso também, né? Como a gente vê mais de 60% aí da bolsa, né, do mercado é investidor estrangeiro, eles estão vindo para cá, então significa que tem alguma coisa aqui, né? Que muitas pessoas não podem estar vendo, né? E justamente essa atratividade, né, é muito em questão do risco, né? Não está atrativo à toa também, né? Não é porque ficou barato que os investidores ali não estão pensando, não estão raciocinando direito. É muito por causa desse risco todo que a gente já falou aqui que torna isso barato, porque justamente tem um fluxo mais para renda fixa, né? As pessoas tendem aí mais para ativos mais seguros, né? Mas, cara, isso pode tornar uma grande oportunidade dentro da bolsa, né? Então, quando a gente tem essa saída, tem essa queda nas cotações, isso aí pode representar uma grande oportunidade para isso, né? Legal. Lembrando que, obviamente, tudo que a gente está conversando aqui é visão dos analistas, né? A gente absorve muito análises da XP, a casa que nós somos credenciados e vinculados, e isso traz aqui um bom norte para a gente ir batendo esse papo aqui, tá? Mas, obviamente, qualquer decisão de investimento que você for tomar, é importante que você busque orientação, que você converse com o seu assessor, que você adeque isso. Acho que adequação é uma palavra super interessante e quase necessária. Adeque isso ao seu perfil, à sua tolerância a risco, enfim, o que você se sente confortável em fazer. Busque conhecimento, depois invista. Acho que isso aí é primordial. Se a gente tivesse que desenhar um cenário otimista, um cenário médio e um cenário pessimista, vai. Como que a gente desenharia aí bolsa para 2023? Quer começar por qual? Eu quero que... Bom, a gente já tomou pancada pra caramba aqui. Vamos começar no otimista, No vai. otimista? Otimista. Cara, o cenário mais otimista, assim, olhando para o Brasil, né, seria um não aumento dos juros, né? Porque, só para deixar claro, a expectativa há pouco tempo atrás era de que os juros caíssem em 2023, né? Então, fosse para 10% até final de 2023. Isso é a visão da XP, né, obviamente. Porém, muita coisa dessa revisão até hoje mudou, né? Então, é capaz que o juros suba ali 14,5% talvez, né? E só vai cair para esses 10% para 2024. Então, já antecipou postergou, né? Então, o cenário otimista seria a gente manter o que está aí. Manter. Em relação a juros. Esse é o mais otimista, assim, né? Tá bom. E aí, um cenário, assim, para a Bolsa, né? Isso eu falei mais da renda fixa e dos juros, né? Para a Bolsa, é uma subida aí considerável, né? A XP projeta 150 mil pontos nesse cenário, né?
Então, o cenário de manter juros, de o risco fiscal ficar amenizado, a Bolsa tem um bom gap aí, né? Tá bom. Já um cenário mais moderado, né? Assim, Cenário base. um cenário base, né? É esse aumento dos juros, razoável, né? Com diminuição ali para final do ano, né? Fora a recessão global também, Estados Unidos e Europa ali mais para o finalzinho, né? Terceiro trimestre, quarto trimestre. E a Bolsa aí uns 120 mil pontos, 125 mil pontos, né? Então, uma subida leve, né? E agora o pior cenário. Tem certeza? Estão preparados? Tá preparado? Tem que estar preparado. Apertem os Independente do cintos. cenário, Não se assuste, preparar. não se assuste. Vamos lá. Juros subir mais que o esperado. Tanto 16? Será? Olha, não sei. 20? Não, brincadeira. 20, 25. Não, para com pelo isso. amor de Deus. Se for para esse patamar, ferrou, né? O juros subir mais que o esperado, talvez ficar alto por mais tempo e não cair no ano que vem, né? Ativos de risco, como a Bolsa, ir lá para 90 mil pontos, ou seja, seria a queda de hoje até lá seria a queda, então já é um sinal de alerta, né? Justamente para tanto buscar ativos mais defensivos quanto fazer uma proteção de carteira. Mas aí eu já tô me alongando aqui, né? Não, mas legal. Você falou o número, uma queda de bolsa até que níveis? 90 mil pontos. Essa é a perspectiva da XP. A perspectiva da XP. Para um cenário super pessimista. E aí aproveitar que você falou de setor, quais setores seriam mais afetados nesse cenário pessimista? Cara, no pessimista, assim, principal seria varejo, né? O varejo, que eu digo... São mais sensíveis à economia real, né? Exato. Não de alimentação, né? A gente pode tirar o de alimentação aí porque é um consumo básico, né? Um consumo essencial para a economia. Mas setores como e-commerce, eletrônico, né? Magalu, Sim. dando exemplo, assim, Via Varejo, Americanas. Essas empresas e setores, não é um veredito, né? Mas tendem a sofrer muito mais, né? Justamente porque não são consumos essenciais, né? Os preços podem estar muito caros. E acho que, sim, esse setor é o principal. Assim, é um setor que já vem sofrendo, né? Com a alta toda de juros, obviamente. Se a gente tiver mais altas e mais manutenção disso por bastante tempo, tende a sofrer mais. Talvez um outro setor é o automotivo, né? Venda de carros, locação de carros também, né? Pode sofrer um pouquinho mais, né? Não tanto quanto o varejo. Legal. Não é muito bom esse cenário que você está desenhando, não. Vamos ficar com o cenário básico, o cenário otimista, que eu acho que a gente vai melhor, né? Sim. Assim, eu tendo a concordar bastante com o que o Cadu colocou aqui, nos três cenários, né? Talvez, colocando mais aqui pro nosso lado, né? A gente não vê muitas mudanças de políticas, né, no sentido de reestatizar empresas, como tem sido falado aí, medidas que de uma forma geral trazem mais poder para o Estado e menos para a população, né? Então eu acho que isso tende a trazer algum tipo de agravamento, dependendo do setor ali. Isso talvez seja um gatilho para um cenário pessimista. Exatamente. Tá bom. Então corrobora o aumento de juros, né? A gente ter o estouro do teto um pouco maior, não sei. Então isso seria mais para pessimista, né? E a recessão que já é tecnicamente dada, né? Se ela vier de uma forma mais branda, né? Não seja uma queda forte, como a gente viu lá em 1929, 2008, que não seja uma reprise desses episódios, mas que seja uma recessão que para o mercado, para as bolsas, isso não seja não represente quedas fortes, né? Até porque essa recessão, ela já está cantada a bola, né? Todo mundo já sabe que tem uma recessão aí, então o mercado ele se antecipa muito aos movimentos, né? Então mesmo que ela venha de uma forma grave, mas que isso não se reproduza porque já está precificado, então pode ser, pelo menos para os investimentos, deve ser um bom sinal, né? E aí, para o investidor que já está esperando essa recessão, independente dela ser branda ou vir com força, eu acho que vale ele pensar em formas de se proteger de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso não descaracteriza você não ter posições em bolsa, como a gente estava falando, vou sair daqui e vou para renda fixa. Eu acho que para aquele investidor que tem posições de risco, que
pensa no futuro, no longo prazo, como a gente falou, eu acho que a bolsa está barata, tem oportunidades, mas faz sentido ele olhar para estratégias de alocação. Então, não compra tudo que você tem de uma vez só, compra por fatias, né? Você tem, sei lá, você tem 10 mil reais para comprar um papel, compra de 1.000 em 1.000, compra de 2.000 em 2.000, não sei. Vê o que faz sentido ali, né? Mas não compra tudo de uma vez. Isso vai te possibilitar comprar mais barato se eventualmente aquele papel cair, né? Então, talvez você queira diminuir um pouco a exposição, o que pode fazer sentido, tudo bem, para você aguardar, ter um pouco mais de convicção, né, do momento e que você vai ficar tranquilo ali sem ter nenhum tipo de dor de barriga, né? Dormir bem, colocar a cabeça no travesseiro é super importante. Então, se de alguma forma a posição que você carrega hoje, ela não te traz conforto, é porque isso é um sinal de que você está alocado errado. Exatamente. Ponto. Exatamente. Então, fique atento a isso e durma bem, né? Eu acho que é isso. Aí eu acho que isso conversa com o que o Cadu estava falando lá no começo do nosso começo na renda variável mesmo. Isso tudo é um começo, né? A gente culturalmente não foi ensinado a tomar risco, a ter perdas, etc. e tal, e conviver com essas perdas. Então, esses rebalanceamentos eventuais, olha, não estou tão confortável com essa posição, é você se encontrando no meio disso tudo, é você aprendendo de fato como é uma carteira de investimentos para você, porque a carteira de investimentos, enfim, eu gosto de repetir isso, nós somos diferentes, então a carteira de investimentos ela não é igual para todo mundo, cada um tem ali o seu perfil, o seu nível de exposição ideal, e talvez você não tenha encontrado isso num primeiro momento, você vai encontrando isso, é dinâmico, né? Então acho que eu acho muito legal você falar sobre isso, Marcelo, porque como a gente vive muito aqui na assessoria, atendendo as pessoas, e elas chegam, né, abrem a sua conta de investimentos e aí ela preenche um perfil de investidor. Esse perfil que está lá na plataforma da XP vai enquadrar essa pessoa em conservador, moderado e agressivo. Só existem esses 3 tipos, né, de perfis. Só que é genérico, porque você só pode ser ou um ou outro, né, ou conservador, moderado e agressivo. Sim. Mas não necessariamente o cara que responde, sei lá, o moderado, que já abre espaço para você investir em renda variável, em muita coisa, né? Não necessariamente essa pessoa está pronta para ser, de fato, um investidor de perfil moderado. Porque a experiência dela com investimentos é, sei lá, poupança, fundo DI de banco, não sei. Então, o que a gente gosta muito de fazer é sugerir o cliente, apesar desse perfil, sugerir que ele faça esse ingresso no mercado de renda variável de uma forma mais sutil. Então, se de repente a XP ela sugere, olha, 20% de exposição, cara, começa com 2%, 5%, vai colocando o seu pé na água devagarzinho para você mesmo se conhecer, para você sentir o gelado da água, né? Sim. Vai subindo na canela. E é gelada, viu? E aí vai chegar um momento onde você fala assim, não, daqui para frente é o meu limite. Então eu paro aqui. Sim. E aí você se descobre. E respeitar isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Se até puder complementar, né, assim, até voltando um pouco, o mercado ele precifica muito o que pode acontecer, né? Então as pessoas têm que olhar justamente para as expectativas do mercado, né? Já está precificando o que pode acontecer no futuro. Então se vier abaixo das expectativas, em alguns casos melhor, né? Então não foi um cenário tão ruim quanto era previsto, né? Porque tem muita gente falando assim, não, vai vir uma recessão forte, então eu vou ficar na renda fixa aqui aguardando essa crise chegar e depois eu compro. Só que aí ela não vem, a bolsa sobe e o cara fica frustrado, né? Perdeu. Exatamente. Então, aí vem a importância da gente já colocando o pezinho. E provavelmente ele vai pagar caro, né? Quando isso acontecer. E aí que vai querer entrar, né? Aí ele entra no viés do FOMO, né? Sim. Fear of missing out. É isso aí. Isso aí. Fica com medo, né? Porque ficou para trás. Não vou ficar para trás, não. Vou entrar. Ele entra pagando caro. É isso aí. E aí se não estressa. posso ficar fora disso aqui. Para ser bem sincero, assim, quando você entra em renda variável, é importante aí colocando, que nem você falou, né? Vai colocando o pezinho, vai sentindo, gostou, vai colocando mais, mas não coloca tudo que você queria colocar de uma vez só, né? Em um mês só.
justamente para capturar todos os meses ali, Sim. todos os momentos de mercado, né? Tanto de alta quanto de baixa. O grande segredo na vida, tudo que você vai fazer, cara, o segredo é comprar barato. É onde você ganha dinheiro. Fala mais isso aí. Eu gosto disso aí, fala mais. Vamos lá. Cara, o segredo de tudo é comprar barato. Você A vai... gente não tá falando especificamente de nenhum papel de bolsa nesse momento. A gente tá falando de tudo na vida. Tudo na vida, cara. Você vai... Por que você vai comprar, por exemplo, um imóvel, um apartamento financiado se você pode construir? Com 50% de desconto. Sabe? Por que você vai comprar um carro financiado se você pode negociar um preço, sei lá, um cara que está precisando se desfazer por qualquer situação, né? Sim. Então, assim, comprar barato é o segredo de tudo. Saber negociar é importante. No mercado financeiro, você não precisa negociar no sentido, assim, né, verbal. Chegar lá no cara que está querendo vender, comprar e argumentar, né? Você negocia colocando a tua boleta lá. Mas pague barato, Sim. entendeu? Sim, sem dúvida. E é Não. muito importante também estar sempre exposto, né? Não fazer, que nem você falou, o market time, né? Vou esperar, esperou demais, subiu, né? Tem até um dado legal, até tem uma colinha aqui com esse dado, que eu acho muito importante trazer aqui, né? Vamos lá. 16 dos 20 melhores dias do S&P, que é a bolsa americana, né? Aconteceram próximos aos 20 piores dias, né? Nos últimos 50 anos. O que a gente tira disso? O cenário está muito ruim na economia, a bolsa está muito barata, são os piores dias. Os melhores aconteceram próximos a esses dias, né? Então, se naquele pior dia você sai da bolsa, Ferrou. Muitas vezes, assim, questão de 20, 50 anos, assim, toda a performance que você teve da carteira, que você pode ter, estaria ali em poucos pregões, né? Poucos dias. Então, 10, 20 dias fizeram a diferença total, assim, na tua tem um carteira. estudo que a gente compartilhou esses tempos, né? Que fala Sim, sobre isso. sim. São os últimos 20 anos, acho que, É, da os últimos 20 bolsa. anos. Se você perdeu os 10 melhores pregões, basicamente você ficou no 0 a 0, né? Então, Estando sempre exposto, acho que, colocando em números, né, seria 758%, acho que aqui no Bovespa, né, esses 20 anos. é isso aí. 758% de rentabilidade, e se perdesse, sei lá, 30 dias, seria praticamente zero. É Seria isso. assim 2%. É isso. Diferença brutal, né? Cara, isso é muito relevante, assim. Seja consistente e esteja sempre exposto, por mais que tudo ao seu redor diga para você sair, porque tudo ao seu redor pode ter certeza que são vieses aí. E com inteligência, né? Obviamente, não vai inteligência, colocar lógico. tudo na bolsa porque tá barato, né? E assim, o que a gente faz, né? A gente se apoia nas análises da XP, dos especialistas de fato, dos analistas. E eu recomendo fortemente que você faça isso, assim. Eu acho que quanto mais você buscar alguém para te assessorar e, enfim, ter expertise ali ao seu lado, isso te ajuda de duas formas. Primeiro, na relevância das informações que você vai ter através dessa pessoa, através dessa ajuda. E segundo, tirando os vieses, né? Porque eu tenho um viés de ter medo de perder o meu dinheiro. A pessoa que está me auxiliando, ela está olhando isso de fora. Então, tirar isso da conta eu acho muito importante. A gente acaba ficando só com o fundamento ali, né? Eu acho que isso Sem dúvida. A gente tem vários clientes que gostam de tomar as suas decisões praticamente de forma autônoma, né? Mas consultam o assessor para entender qual é a opinião dele, Perfeito. né? Na opinião no sentido de o que a XP está vendo, está recomendando, tal, qual é a sua visão É alguém sobre... que tá ali no dia a dia, né? Então, é a famosa segunda opinião. A assessoria é uma troca, né? Uma troca, Sim, entendeu? É isso, assim, o assessor ele não faz o trabalho de decidir isso pelo cliente, ele faz isso com o cliente. É isso aí. Eu acho que fuja da manada, como é basicamente como você falou ali há pouco, né? Então, não tome decisões pelo julgamento dos outros. Acho que esse é o principal recado. Busque alguém que possa te auxiliar. Acho que isso ajuda muito. E faça o seu julgamento. Acho que é isso aí. Acho que partindo disso, acho que você já provavelmente vai fazer bons investimentos aí em 2023 e para a vida. Exato. Podemos ir para o internacional? Podemos. Antes do internacional, vou aproveitar para pedir para você que está assistindo, que está acompanhando e consumindo e absorvendo alguma coisa desse conteúdo, curte aqui a gente, comenta o que você está achando, quais são as suas perspectivas para 2023, como você investiria em 2023.
Se seus investimentos em 2022 foram bons, foram ruins, enfim, deixa a gente saber. Aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente pra caramba a divulgar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Tá bom? Internacional? Bora. Vamos lá. A palavra muda ou só muda o idioma? Infelizmente, não muda. É só Podia mudar para, né, boom da economia, lucros, podia. crescimento, mas não é isso. Eu acho que em outros momentos aqui do Brasil que a gente teve dificuldades, a gente surfou onda de um mundo caminhando bem, um mundo em desenvolvimento. E agora a gente tem um mundo retraindo, né? A gente tem recessão contratada praticamente, ou com boas possibilidades de acontecer, rasa ou profunda, Estados Unidos, Europa, e isso não ajuda muito a gente. O que vocês têm para colocar sobre isso aí? Pode até parecer um pouco repetitivo, né, o que a gente vai falar do internacional, porque é algo que aconteceu globalmente, né? Então, colocando a maior potência do mundo aqui, né, os Estados Unidos. Eles vieram de uma taxa de juros aí de 0,25, né? Que eles têm, a taxa de juros deles é um intervalo, né? Uhum. Foram de 0,25 para 4,25, 4,5. Então, o que é impensável, né? É impensável. É a maior taxa de juros assim desde 1982, se não me engano, né? Uhum. Então, é algo assim não era tão esperado, né? Agora que vem sendo vem caindo mais na realidade, né? Uhum. Mas assim, uma economia desse tamanho tem uma taxa de juros alta, né? Que para eles essa taxa de juros é bem alta já, né? Isso aí traz o fluxo estrangeiro todo para lá, né? Então, economia mais segura tá pagando bem. Né? Legal. Então, mas isso traz um efeito nas empresas, na projeção de lucro das empresas, por exemplo? Sim, com certeza. Diversos fatores, né? Assim, que influenciam, né? Taxa de juros está alta, a precificação das empresas, né? Quando os analistas eles fazem a conta, analisam a empresa lá, eles chegam num valor justo para essa empresa, né? Uhum. Então, por exemplo, se ela está 50, o valor justo dela é 30, ela está cara. Uhum. Né? Se ela custa 20 e o valor justo dela é 30, já está cara. Então, os analistas eles usam nessa conta a taxa de juros. Né? Então, se a gente usa uma taxa de desconto mais alta, a tendência é que seja precificado para baixo. O preço cai. Sim. E não só isso, né? Taxa de juros alta leva a economia a desacelerar. Né? Se a economia desacelera, as empresas tendem a lucrar menos, tem menos receita e menos lucro. Sim. Né? Fora que podem pagar mais juros, né? Se é uma empresa muito alavancada também, né? A própria empresa com caixa, ela pensa duas vezes se vai abrir uma outra filial, se vai expandir o seu negócio, vai contratar. Os juros altos força a empresa a deixar esse dinheiro investido aguardando uma oportunidade melhor, né? A empresa e o empresário, né? Exato. Para que eu vou tomar risco, seja com o caixa da empresa, ou seja o bolso do empresário que está eventualmente pensando em abrir um novo negócio? Para que eu vou tomar esse risco se eu tenho o juro aqui para deixar meu dinheiro parado, né? E até isso aí é o que move as empresas, né? Porque mesmo ela tendo caixa, os juros eram tão baixos lá também que elas preferiam pegar um empréstimo assim do que usar o caixa, né? Porque Sim, consegue girar muito, ou vem um lucro muito mais alto e consegue pagar esse empréstimo, né? Com uma taxa bem pequena. Mas assim, é isso. Se a inflação e os juros ficarem altos assim, mais do que esperado, a tendência é que seja revisado para baixo esses lucros, né? E aí, obviamente, que o valor justo dessas empresas também tende a diminuir, né? Então a gente provavelmente tem uma recessão também em algum nível nos Estados Unidos e Europa também. A Europa tem um problema talvez mais grave ainda, né? De inflação descontrolada. Os Estados Unidos ele tem uma chance aí, o mercado está precificando uma chance de recessão aí de 50%, né? A gente sabe que é muito, muito provável que aconteça lá para o final do ano. Já na Europa, assim, a chance é muito mais alta, né? Acho que, se não me engano, tem 70%. Caramba. Então está quase certo aí que vai ter uma recessão e antes da dos Estados Unidos, né? Justamente pela subida de juros ter sido muito postergada, né? E uma coisa legal, assim, a gente obviamente fica consumindo as análises, pessoal da XP, etc., entendendo como está tudo daqui de dentro do escritório, mas já experimentaram conversar com a galera que mora na Europa lá? Negócios, enfim, racionamentos, enfim, a coisa não tá fácil de verdade lá. Então, a economia real, que obviamente é um reflexo, né, uma coisa da outra, financeiro, economia real, etc. As coisas não estão fáceis de fato lá. Acho que tem um problemaço para ser resolvido. O grande ponto assim que eu queria chamar a atenção, você estava falando de bolsa, né? Por que a gente não deve tirar o foco do internacional, né?
apesar de tantas oportunidades do Brasil que a gente estava falando até agora, né? Cara, basicamente, se você pegar uma empresa como a Apple, ela tem um valor de mercado superior ao de toda a Bolsa Brasileira. Uhum. Cara, só por isso você não deveria tirar o foco do internacional. Então, tudo bem que talvez você não queira comprar bonds americanos, né? Porque o juro real do Brasil é melhor, então a renda fixa no Brasil é melhor. Mas se você quiser, pensando em diversificação e tudo mais, você pode, inclusive pela plataforma da XP você já consegue fazer isso. Desculpa interromper, mas só para te complementar, 60% aí do mercado do mercado financeiro é dos Estados Unidos. Sim. O Brasil é meio. Exato. Meio. Exato. Olha a diferença. Então, assim, a proporção do mercado lá fora é monstruosa perante a do Brasil. Uhum. Então, você prefere comprar a Apple ou você quer comprar Magazine Luiza? Né? Assim, tipo, você tem que refletir sobre isso. Então, minimamente, diversificar entre os dois países ali, acho que faz muito sentido. Né? E se lá fora vai ter uma recessão, se a Bolsa Americana já está ficando mais barata, pode ficar mais ainda, faz sentido que você também separe uma parte do seu capital de renda variável para comprar bons papéis lá. Ficou muito claro, acho, principalmente nos últimos anos, né, que não dá para investir só no Brasil. Né? Claro que todos esses fatores, esses aspectos que a gente tem conversado aqui, que a gente fala no dia a dia com os clientes, são relevantes para você calibrar a sua posição, mas acho que não dá para concentrar 100% da sua vida financeira hoje no Brasil, que é 0,5%, né, do mundo, mercado, né, da economia mundial. Né? Então, sim, acho que só isso já deveria ser um motivo. E hoje as plataformas, a XP tem um caminho muito simples, você tem uma experiência só dentro do aplicativo para conta aqui, conta internacional. Então, acho que tem um mundo aí para você diversificar sua carteira, né? Que no final das contas a gente fala em asset allocation, a gente fala em diversificação de carteiras e proteção, né? Muito dessa diversificação é que pode diminuir até o risco da tua carteira, né? Então, quando aqui está performando mal, lá pode estar bem, vice-versa. Então, isso aí traz menos risco. Obviamente, pode trazer mais retorno também, né? E fora a questão da moeda, né? Você dolariza a parte de capital, isso é super... Muitos dos gastos nossos em dólar, né? Também. Exato. Mesmo que a gente não veja. Direto ou indiretamente, a gente gasta em dólar o tempo inteiro, né? E um ponto para falar sobre câmbio é que muitas vezes o investidor olha assim, poxa, mas eu vou diversificar ou proteger em dólar agora que o dólar está 5, 5,30, 5,50, não sei quanto é que está hoje. Mas a história mostra pra gente que tentar achar o ponto certo de compra de dólar é quase assim, encontrar um grão de areia preto na praia. Assim, não dá, você não vai achar. Sim. Então, pode ser que hoje, né, o real desvalorizado não seja tão fácil você fazer aporte lá fora. Mas faça o mínimo que você puder, né? E vai comprando de pouquinho. Novamente, a regra de você não comprar tudo de uma vez, né? Vai comprando de pouquinho em pouquinho. Você faz, sei lá, R$1.000 de aporte mensal na sua conta, 5.000, não sei quanto que você faz. Coloca uma fatia disso em proteção cambial, né? Em conjunto com um investimento lá que pode ser de renda fixa, pode ser de renda variável. Mas ter essa proteção é muito importante. Legal. Faltou a gente falar de China. China é importante ou não é importante? Acho que Só um pouquinho, né? China é importante, né? Acho que vários setores aqui... Nossa, China é um baita parceiro comercial, né? Então, vários setores aqui conversam muito com o que acontece lá. E além de ser importante para a gente, é importante para o mundo, né? Como é que está a China? O que aconteceu em 2022? E qual que é a perspectiva aí para 2023, na opinião dos analistas lá? Em 2022, a gente teve o fechamento aí do país, né? O zero Covid, né? Política zero Covid. Isso aí prejudicou muito exportações, importações. Lá a produção também caiu muito, né? Revisão de PIB, que era alta, foi bem para baixo também, né? Sim. Então, o fechamento da economia novamente assim, é muito prejudicial, né? Fecharam na época do 2020, fecharam de novo agora, né? Sim. E aí a gente tem uma perspectiva que a economia seja reaberta, né? Estímulos voltem a acontecer ali. Lá eles estão um pouco diferente, assim, né? Provavelmente vão ter que dar estímulos na economia, ao governo, né? Já tem até algumas coisas sendo anunciadas de estímulo, sim, né? Sim.
isso aí influencia demais, né? Porque, que nem você falou, é um parceiro comercial gigantesco, né, para o Brasil. Sim. Então, se lá reabre a economia, volta a ter mais exportação, o Brasil tende a ganhar mais com isso também, né? E, assim, só um destaque para um setor, né, o de minério, né? Lá é 30% assim, do PIB é mercado imobiliário, né? Então, se está tudo parado, obviamente que não vai ter construções, né? Se a inflação está alta também, ninguém tende a mudar de casa, né? Comprar imóvel. Mas a economia reabrindo e voltando ao consumo normal, à demanda normal, né? E à oferta normal também, isso aí tende a beneficiar empresas de minério aqui, que também são super relevantes, né? Então, o Brasil tende a se beneficiar bastante com isso. Legal. Então, dá para dizer que China, a expectativa da grande maioria de parte do mercado é reabertura, alguns incentivos e uma expansão econômica. Estados Unidos, um cenário um pouco mais cauteloso. Sim. E Europa, acho que mais negativo, né? Acho que é um pouco essa... E lembrando que China, a todo instante, tenta tomar a posição dos Estados Unidos de principal economia do mundo, né? Então, só por essa concorrência, né? A gente viu aí, no passado, a trade war, né? Que nunca acaba, né? Sim. Então, só por isso você deveria considerar ter algum tipo de investimento lá também, né? E por último, o Brasil, né? A gente tem uma visão também cautelosa, né? Ah, sim. Vou colocar o Brasil na conta aí. Cautelosa. Mas também muito atrativo, né? Então é o que a gente falou, né? Um pouquinho mais do que a gente falou. Tá sempre exposto e diversificar, né? Então, Legal. Se tem como a gente prever, né? Não querendo ser nenhum tipo de mandinar aqui, mas é o que está, né? Meio que dado de informação pelo mercado de que tem uma grande possibilidade de uma recessão e isso deve mexer com a bolsa, como já mexeu até agora, né? Mexer ainda mais, meu Deus do céu. Mas para quem está preocupado com isso, tem algum jeito de você fazer dinheiro com a queda do mercado? tem, com certeza. Sempre tem um jeito de... Primeiro assim, dá para se proteger, né? Dá para se proteger? Sim, E além de se proteger, aí pergunta do Diegão, dá para ganhar com quedas? Com certeza. No mercado financeiro dá para ganhar de tudo que é jeito, né? Se a pessoa tiver uma orientação certa ali, uma inteligência, né, de carteira ali, ela consegue ganhar dinheiro em todos os momentos, né? Apesar da bolsa estar caindo e se a pessoa já tem exposição também, provavelmente está caindo, existe uma forma assim bem fácil e bem prática de fazer essa proteção, né? O que é um assunto um pouco mais técnico e complexo, né? Mas acho que vale a pena dar um en passant, assim, Sim. um overviewzão, assim, só para... Tentar explicar de forma bem fácil assim e breve, né? Faz essa explicação de forma mais objetiva para as pessoas entenderem que existe isso. E se você gostar dessa informação e quiser entender mais, a gente depois pode gravar um podcast só para falar disso. Isso aí. Com certeza. Isso aí. Então, basicamente, você já tem um portfólio, também não tem, né? Quer aproveitar essa queda. Você entra no mercado de opções, né? Mercado de opções, basicamente, a gente pode pensar como se fosse um seguro, nesse caso de proteção, né? Tá então, bom. o que a gente faz no seguro? Pensar no seguro de carro, né? A gente vai lá e paga o seguro, né? Paga um prêmio por isso, né? O chamado é o nome para isso, né? Paga um prêmio para ter o direito de, caso aconteça alguma coisa com o nosso carro, né? O pneu furar, o motor quebrar, a gente tem o direito de acionar o seguro e ele faz essa parte aqui. Recompensação financeira, né? Não é de graça, né? Mas que a gente está pagando, mas a gente tem o direito de exercer isso, né? Então, prestar bem atenção nessas palavras que são palavras-chave, né? E as opções funcionam de forma parecida. A gente paga um prêmio por isso, né? Então, vamos para exemplo numérico. A ação custa 30, tá? A ação X custa R$30. Tá bom. A gente consegue pagar R$2, tá? Uma fração do valor da ação. Pagar esse prêmio para ter o direito de vender essa ação no futuro a esses R$30. Então, por exemplo, se essa ação vai de 30 para 20, a gente pagou R$2 para ter o direito de vender a 30, algo que está a 20. Então, o mercado trouxe o preço daquela ação para 20, ou seja, uma queda aí de R$10, e você comprou ali com aqueles R$2 que você pagou, você comprou o direito de vender a 30. Sim, você Entendi. tem esse ganho nessa diferença. Então, seria os 30, né, que você vendeu no final, menos os 2 que você pagou, menos os 20. Então, daria aí R$8 nesse caso, Legal. de lucro em cada ação.
né? E o bom de opções é que você pode, como uma fração do valor da empresa, você pode comprar muito mais, né? Obviamente que tem que ter o gerenciamento de risco, né? Acho que gerenciamento de risco, sem dúvida. Nunca faça sozinho isso, né? Se você não conhece também, né? Não, perfeito. Acho que opções é um mercado... Pô, se a gente está falando que o mercado de ações é novo para as pessoas, imagina o mercado de opções, né? O mercado de opções é uma parte da renda variável que é super nova, que é voltada para investidores agressivos, mas que pode trazer proteção, né? Se a gente quiser fazer essa primeira analogia com o seguro, basicamente é isso. É algo que você compra e que te dá o direito de voltar ao status quo. Eu acho que a proteção é o primeiro pezinho que a pessoa já deveria botar no mercado de opções, né? Justamente porque ela se interessa por ações, fundos imobiliários, ou BDRs, que seja, né? Ela quer estar na renda variável, mas pô, será que na queda, além de eu comprar mais, né, diminuir o meu preço médio, comprar mais barato e estar mais exposto, será que eu não consigo ganhar com essa queda também e ficar ali no 0 a 0 e proteger meu portfólio? Perfeito. Consegue. Então, assim, não é um negócio assim que eu vou perder meu patrimônio, eu vou arriscar tudo. Sim. A proteção é o estágio inicial ali, então a gente consegue fazer muito facilmente. Comprando uma put, né, que é um nome assim, técnico, é uma opção de venda. Tá bom. Tem a opção de vender mais caro, né? Então a gente consegue... Perdemos aqui, mas ganhamos aqui. Então a gente ganhou com a queda e zerou essa perda, né? Então, gente, quiser saber mais aí sobre o mercado de opções, conversa com o seu assessor, veja se faz sentido para você, para o seu perfil. Se você está exposto, talvez faça sentido que você se proteja, proteja essa exposição. E acho que pode ser um desmistificador, né? Acho que a XP vem fazendo isso há algum tempo e a gente vem fazendo isso há algum tempo também. Desmistificando, democratizando e acho que esse é um caminho também nas opções. Tá? Separando ali, se tu vai fazer o aporte mensal, separa um pouquinho ali para comprar essa proteção, né? Justamente para esse aporte que tu vai fazer. Então, e você pode também vender uma opção para alguém, né? E receber um dinheiro por isso. Enfim, o mercado de opção é bem amplo. É um mercado muito amplo e abre muito a cabeça em relação à renda variável, né? A gente sempre... se depara aí com pessoas que olham para o mercado de renda variável, olha, eu quero comprar uma ação porque eu recebi uma dica de um amigo. Cara, o mercado de renda variável é muito mais do que isso. Sim. E as opções estão aí para mostrar mais esse lado aí de possibilidade da renda variável. É bom alertar para tomar cuidado também, né? Não é sair lá no home broker comprando opção ou vendendo opção. Não, acho que busca orientação, sim. Conversa com o seu assessor, busca orientação. Mas, cara, colocando com inteligência, assim, a chance de dar certo é muito grande, né? E é um mercado que ainda não está disseminado aqui, mas com o tempo eu acho que tende a mudar também. Né? Legal. Gente, tá gostando do conteúdo? Aula, né? Caduzão tá matando a pau aqui, deixando todo mundo um pouco mais familiarizado com alguns termos que são super novos e que às vezes causam até um certo medo na galera, né? Mas tá gostando do conteúdo, curte, comenta aqui pra gente, compartilha, se inscreve no canal, tem um sininho aí para clicar. Eu sou novo fazendo esses chamados aqui, mas se inscreve para ajudar a gente, porque a nossa ideia é realmente difundir conteúdo de qualidade, informar as pessoas e ajudar de alguma forma, né? A gente vem fazendo isso no 1 a 1 com os clientes e a gente quer escalar isso e levar a informação para o máximo de pessoas possível. É isso aí? É isso aí. Gostaram do papo? Bom demais. Muito produtivo. Bom demais. Qualidade. Dá para fazer isso todo dia? Dá, lógico, dá. Desejar um feliz 2023 para todo mundo, independente da gente estar falando especificamente de mercado financeiro e alguns temas pesados, guerra, recessão, etc. A gente também falou de oportunidade e mais do que isso, que você durma bem, como o Diego colocou, que você tenha tranquilidade em relação ao seu portfólio de investimentos e a sua vida, né? Então, ajuste ali os seus ponteiros, aproveita que a gente está no começo do ano e a gente tem uma nova realidade aí pela frente, ajusta os ponteiros e vamos nessa. É isso aí? Só para finalizar, deixar uma mensagem aqui, com tudo isso que a gente falou. Cara, nunca invista no mercado financeiro e dependa só disso, sabe? Tem uma mentalidade de empreendedor ou empreendedora
para fazer esses investimentos e não dependa só disso. Uhum. Porque muitas pessoas têm caído nessa falácia de tipo, você pode fazer milhão, e pode mesmo, Sim. com o mercado financeiro. Só que por falta de conhecimento ou de abrir a mente para fazer outros tipos de negócio na vida dela, de expandir fontes de renda, por exemplo, de abrir o próprio negócio de alguma forma, ela deposita tudo o que ela tem dentro e as esperanças dentro do não é só o dinheiro, é a expectativa. Exato. Né? E isso, num momento desse que a gente passou aí nesses últimos anos, acaba frustrando a pessoa. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa nunca mais volta a investir ou fica só lá na poupança. Ou toma uma decisão muito errada no investimento que fez. Então, assim, tem uma mentalidade empreendedora para a sua vida. Os seus investimentos fazem parte de uma composição de tudo que você está construindo ao redor do seu de tudo que é o seu patrimônio. Então, você tem imóvel, você tem os seus negócios, você tem um monte de outras coisas. Né? Uhum. O investimento faz parte desse conjunto de coisas. Ele não é apenas a única coisa que você tem de patrimônio. Né? Perfeito. Então, e na hora de investir, você vai comprar ações, pense que você está comprando boas empresas, pense que você está de fato se tornando um sócio desse negócio. Uhum. Não entre só assim, quanto que eu vou ganhar aqui, essa ação vai subir tanto e se cair eu compro mais, porque a grande maioria dos investidores, o investidor mediano tem essa mentalidade, né? Não, eu vou comprar aqui, vou ganhar 20%, pôr no bolso, não sei o que e tal. Até porque você não tem controle disso, né? Tradando, né? Fazendo swing trade, né? Então, não faça isso. Pense em investir em ações querendo comprar aquela empresa, querendo fazer parte daquele negócio. Pô, sei lá, se você tem conta no Itaú, por exemplo, eu acho que é muito mais barato você comprar uma ação do Itaú do que ser correntista do Itaú. Porque sendo correntista do Itaú, ou de qualquer outro banco, né? Você vai pagar taxa de não sei o quê. Ser correntista é caro, não seja. É caro. Tá? Não seja. É mais barato você ser acionista desse banco. Você ganha dividendos ali, juros sobre capital, você ganha valorização do dinheiro que você investiu. Então, pense em investir de forma empreendedora e nunca dependa só disso. Legal, Diegão. Baita mensagem. Depois dessa aí ficou difícil, mas tem alguma mensagem aí para a galera? Sim. Nesse ano, assim, tentem, como a gente falou aqui, né, pensar numa diversificação. Eu falo muito de ações, né, puxando a sardinha para o meu lado aqui, né, mas é que o investidor brasileiro está muito acostumado com a renda fixa também, né, já tem mais conhecimento. Mas pense em ações justamente assim, né? A gente está comprando uma empresa sendo acionista dessa empresa. A gente está comprando uma parcela do capital social dessa empresa. Né? Então, a gente não está comprando só um título de dívida que já está ali escrito o quanto que a gente vai receber. Né? Então, sendo acionista, a gente tem maior risco, obviamente, mas a gente tem um potencial de retorno muito grande. Né? E a palavra assim, que eu diria é diversificação. Né? Tá exposto tanto aqui quanto lá fora, quanto renda fixa também. Né? E, caso a pessoa tenha medo, né, de investir em renda variável, não se sinta muito segura, buscar ajuda, né? Estou à disposição também para explicar mais coisas sobre isso, né? E não tenha medo de ir, porque com ajuda, com especialista do lado, com certeza vai ser muito mais seguro, fora as outras coisas que a gente pode fazer também, né? Que nem a gente falou da proteção e tudo mais. Nossa. Então é isso. Pense num geral nos investimentos e na vida também, né? Legal. Não é cassino, né? Não é cassino. Não é cassino. Nem jogo de cavalo. Nem especulação. Nem aposta esportiva. Posso fazer um último negócio aqui? Claro. Vou jogar para os dois aqui. Um princípio nos investimentos, Diegão. Um princípio nos investimentos, compre barato. Boa. Caduzão. Inteligência. E um princípio de vida. Cara, princípio de vida são Pegou muitos, forte hein? agora. Vamos. Cara, eu acho que um princípio é ter princípios. Puta, massa. Porque... Fala mais isso aí. Não, porque, tipo... Tava no Pegou final, mas as vai costas alongar. curtas Não tem jeito, vai alongar. Não, porque acho que é isso, assim, muitas pessoas vivendo, tipo, um dia depois do outro, meio que num certo looping infinito, nem sabem o porquê elas levantam da cama naquele dia, o que elas têm que fazer, elas meio que saem de modo automático, né? Acorda, toma banho, escova o dente, toma café, trabalha, volta, come, dorme. Tipo,
cara, tenha princípios para você viver. E princípio, cara, é uma coisa muito individual. Acho que tem coisas que são meio que, sei lá, todo mundo repete, né? Fala, né? Meio que repetitivo, porque todo mundo acaba comprando o mesmo princípio ali para si. Mas eu acho que tem muito da sua individualidade, né? Daquilo que você acredita, seus valores e princípios para seguir. Então, eu acho que o princípio comece tendo princípios, velho. Construa isso para você. Quero ver, Caduzão. Devia ter começado por mim, Um pô. princípio para a Sacanagem. vida. Assim, não tem como resumir uma palavra, né? Obviamente, cada um tem seus princípios e busca segui-los, né? Então, eu acho que ter princípios talvez seja o primeiro, né? E segui-los à risca, né? Então, não vou desviar por causa dos meus interesses, né? Não botar interesses acima dos princípios. Cara, né? isso é bom. Isso é bem bom. Mandei assim. bem também. É bom pra caramba, É cara. tipo o Warren Buffett, né? Primeira regra nos investimentos, nunca perca dinheiro. Exato. Segunda regra, nunca se esqueça Não da esqueça primeira da regra. primeira. Mas isso é bom, cara, É porque isso. muitas coisas no dia a dia nos fazem desviar a rota Exato. ou nos deixam tentados a desviar a rota dos princípios, né? Legal. E para finalizar, o mais importante para o investidor O mais importante para o investidor é investir, cara. É isso, porque assim, se você não faz investimentos, você não se dá a oportunidade de entender aquele mercado, por mais que você perca eventualmente algum capital ali, é a experiência, entendeu? Então, invista em coisas novas, em conhecimentos novos, em experiências novas. Investir é tudo e tudo é investimento. Tem muitas coisas que você ganha com investimento que não só dinheiro, né? O mais importante para o investidor Isso é o que tem mais valor de verdade. Boa. Para o investidor seria a rentabilidade, né? Nossa, Caduzão já... Me quebrou aqui. O mais importante para o investidor é a Esquece isso aí, rentabilidade. pô. Esquece. Entendi. Não, brincadeira. Então, no dia que a bolsa cair, eu vou bater na tua porta lá. Já contratou a proteção? E Tá aí? vendo? Tá vendo? Então. É isso. Cara, eu acho que o mais importante seria conhecimento. Conhecimento. Então, Nossa. se a gente sabe o que está fazendo, a gente pode dormir tranquilo, né? Que a gente falou, o mais importante é dormir tranquilo e estar com a cabeça assim fria, né? Legal, agora eu vou te dar uma colher de chá, vou começar por você. O mais importante para o ser humano é Para o ser humano, a vida. a vida? A vida. Não, mas vai um pouquinho mais aí. A vida. A vida. Cara, mais importante para o ser humano, assim... Cara, eu acho que... muita coisa, não dá para resumir em uma. Viver a vida. Seria mais Viver ou menos isso que a você vida, quis. adquirir conhecimento, nunca estar parado, né? Assim, ter conhecimento em muitas áreas da vida, né? Não focar só em uma. Obviamente que você tem que seguir sua área, mas conhecer sobre investimentos, conhecer sobre, sei lá, outras áreas da vida, assim. Legal. Eu acho que é importante não estar na zona de conforto, né? Não parar, né? Não Exato, parar. exato. Legal. Diegão, mais importante para o ser humano. Prometo que é a última. Cara, é profunda, mas eu acho que a coisa mais importante para o ser humano é saber quem ele é. Reconhecer qual é a sua verdadeira identidade, entende? Da onde ele veio, para onde ele vai. Porque se ele não tem esse reconhecimento, ele... sabe aquela história assim? Se você não sabe quem você é, alguém vai dizer para você. Sim. Conhecer seus princípios, né? A gente volta no primeiro. Não, mas eu acho que antes você precisa ter a sua identidade. Sim. Sabe? É tipo assim, o leão, por mais faminto que ele esteja, ele nunca vai comer planta. Por quê? Porque ele sabe que o lance dele é carne. Entende? Isso é identidade. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, essa pandemia, esses últimos tempos que a gente tem vivido, tem me ajudado a me conectar com isso, sabe? E eu acho que a partir daí, a partir do momento que você sabe quem você é, o que você está fazendo aqui nesse plano e tudo, aí você clarifica o seu propósito, né? Aquela lance de você, ter um algo a mais para viver, e aí você constrói princípios e tudo e tal. Mas eu acho que tudo começa pela identidade. Que legal. Legal, massa. Momento de reflexão, né? Bom, cara, aprendi pra caramba com vocês hoje. Obrigado. Legal. Obrigado aí isso. pelo Gostaram? convite. Gostaram do papo? Pra caramba. Estão mais tranquilos?
Com certeza. Caduzão falou que estava tranquilo, mas não estava não. Tava chacoalhando aqui. Massa, gente. Obrigado. E obrigado a você também que ficou com a gente aí até agora. Espero que você tenha gostado do papo. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até os próximos. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.